Boa noite, ouvintes. Está começando mais um programa Vereda de Luz, com o quadro Objetos Rituais da Umbanda, com o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E qual o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre tridente. E o que é um tridente? Um tridente, né, ele seria um garfo, um forcato, né? É uma arma branca, né, necessariamente, né, que possui três pontas, né? Ela é assemelhada a uma lança, né? Ela possui três pontas na ponta de cima e embaixo é uma ponta comum, uma haste comum, né? Ela é muito assemelhada àquelas lanças de arremesso que a gente vê nos esportes. E qual o significado da palavra tridente? Então, o tridente, ele vem da língua francesa, que por sua vez ele vem do latim, né, sempre um puxando do outro, né, que significa em latim tridente ou tridente, né, onde tri significa três e o dente significa dente, né, três dentes. O tridente é considerado um símbolo mágico? Sim, é considerado um símbolo solar e mágico, né, que simboliza o poder, a força, o universo. Foi muito utilizado por gladiadores antigamente. E também representa um símbolo de Exu, né? Sim, ele também simboliza o poder de Exu, né? O tridente é uma arma, é uma simbologia magística, né, do ternário em conjunção com a Mãe Terra, ou seja, né, ele representa, né, as três pontas voltadas para cima, a evolução espiritual, né, que todos os seres encarnados e encarnados buscam alcançar. E qual a diferença do tridente de Exu com o tridente pombagira? Então, alguns dizem que o tridente curvo, né, geralmente em vermelho, ele é ligado à pombagira, enquanto o reto, né, que geralmente em preto, ele é ligado a Exu. Mas outras pessoas já dizem que o tridente curvo ele é ligado aos elementos das entidades de fogo e do ar, né, enquanto o reto é ligado às entidades de elementos de água e de terra. E qual o significado do tridente de Exu? O tridente de Exu, né, é o símbolo e instrumento magístico dos espíritos, né, que se apresentam para o trabalho dentro da Umbanda, né, o Exu e a pombagira, né. Ele é a representação de energia tripolar que o Exu e a pombagira vibram, né, essa energia positiva, negativa e neutra, que formam um desenho do garfo, né, nos seus três dentes, que não é necessariamente o garfo alusivo ao demônio, como os cristãos ficam pregando, né? Pode falar? É que na verdade, só para dar uma complementada, né, ele é considerado, o Exu é considerado um mensageiro dos orixás. Então, o Exu ele vai estar ali vitalizando e neutralizando todas aquelas energias com um tridente. E o que representa as pontas do tridente? As três pontas voltadas para cima, né, ou seja, para o céu, como já foi dito anteriormente, né, vai estar representando a evolução espiritual. E a base do tridente, que vai estar ligando com a Terra, vai estar necessariamente representando a Terra. Ou seja, é um material onde as três pontas estão buscando, através da evolução espiritual, por meio de sabedoria e equilíbrio, ligando com a Terra. O número 3 sempre aparece quando se fala em tridente, né? Qual é o significado do número 3? O número 3 ele possui um grande significado importantíssimo para o mundo. Por quê? Ele representa a trindade, a unidade, a oposição, o início, o meio, o fim, né? A criação da nossa divisão de tempo também é dividida pelos três fatores de manhã, tarde e noite, né? Passado, presente e futuro, né? É um poder dos três principados que liga céu, terra e inferno. O uso do tridente vem muito tempo, né? Muito antigo esse uso. Sim, o uso do tridente é utilizado por vários deuses da sociedade antiga, né? Há vários e vários anos, né? Nós temos como exemplo o deus Shiva, da Índia, né? Que aparece usando o seu tridente, ou Trishula, como as pessoas da Índia falam, né? Por meados de 4000 a.C., né? Também temos os deuses gregos e romanos, que seria Netuno no romano e Poseidon para o grego, que também utilizavam um tridente para resgatar os marinheiros e os predadores dos perigos do mar, né? E como foi associado o tridente a Exu?
Então, isso que é o grande momento da história, porque Exu está ali com o tridente simplesmente representando os nossos caminhos e os mistérios que ele carrega. Só que ele começou a ser associado aqui no Brasil, né? Ele teve essa incorporação por força do sincretismo que houve da Igreja Católica, que associou de forma equivocada a figura demoníaca ao Exu. Sendo que na África, o seu fetiche em si é usar um cajado nodoso que o transporta de lá para cá, né? E um pênis de madeira, né? Que representa a sexualidade, o desejo do homem pela mulher. Então ele acaba sendo responsável por esse desejo do homem pela mulher e ligado diretamente aos orixás de Iemanjá e Oxum por conta da reprodução e criação da vida humana. E para que Exu usa o tridente? Ele é um instrumento que os Exus usam para equilibrar as energias captadas. Essas energias são captadas pelas 3 pontas, né, menores, e as 2 pontas menores, e a terceira ponta, que é a maior, ela, depois de equilibrada, ela é dispersada por ela, né? Eles precisam justamente dessa arma, por assim dizer, né, para poder dominar todos esses espíritos que estão ali trevosos, perdidos ou revoltados, né, para levá-los a um determinado local para seu devido fim, né, seja para curar ou para prender, né, o que for que tiver que fazer com esses espíritos, né. A gente não pode esquecer que o tridente usado pelo Exu é uma força de luz, né. Eles estão ali a trabalho de Deus, justamente buscando essa evolução. E por que o tridente é comparado a um homem? Coincidência ou não, né, ele tem essa comparação com o homem porque o homem sempre está buscando a evolução, a elevação, né, com seus braços levantados. Então a gente vê ali o tridente com suas 2 pontas laterais, né, os braços, né, o meio representando a cabeça, como se o homem estivesse buscando a sua elevação espiritual ali, né. E acaba que a Igreja Católica, por uma questão de associação, como eu falei, julgando essa elevação espiritual do tridente, há uma forma de que colocou ao símbolo do diabo, pois ele quer buscar a sua superioridade perante a Deus. Então foi aí que esse tridente acabou ganhando essa perspectiva diferenciada. E você falou também da língua de elemento. Quais são os elementos do tridente? Isso é uma coisa bem legal porque o tridente ele possui os 4 elementos primordiais, né? Água, fogo, ar e terra. Sendo que o ar, o fogo e a água ele está sendo representado pelas 3 pontas de cima, né? E a terra ela está representada pela ponta base que liga diretamente à terra. Então a gente pode dizer que essa arma branca, por assim dizer, o tridente, ele é uma ferramenta praticamente perfeita, porque ele possui todos os elementos. Isso só mostra que Exu é o Senhor dos elementos, que ele trabalha com todos os elementos. Você tinha falado que o tridente foi usado pelos deuses da humanidade, desde o período antigo, né? Pode verificar como eram usados? Então, Netuno ou Poseidon, né, quando usavam o seu tridente, apontando para cima, eles davam movimento ao oceano. Né? Quando eles apontavam para a profundeza dos mares, né, eles faziam a corrente marítima, as ondas. Né? Já a Shiva já era diferente. A Shiva, o tridente para o povo indiano, é um emblema do seu Deus Supremo, né? Então, na Índia, o tridente é chamado de Trishula, como eu falei, que representa força e união. Né? É um objeto sagrado pela Shiva, né? Onde dá poderes a ela de criar, transformar e destruir ao mesmo tempo. Isso daí é uma das coisas que vai depender do que ela vai querer fazer, do que ela vai querer usar. Então, o tridente ela tem uma série de representações. Para Exu, por exemplo, ele vai neutralizar, ele vai decantar, ele vai vitalizar. O que você pode falar do tridente nos pontos riscados? O tridente no ponto riscado é uma coisa essencial para quem vai identificar o Exu quando ele está riscando o ponto. Porque é no tridente que você vai descobrir qual Exu ou Pombagira que está ali. Por exemplo, Exu quando risca um ponto com um tridente quadrado, ele vai
corresponder a um Exu de rua ou de encruzilhada, ou pombagira, ou curvo, que vai corresponder a Calunga, né, que é o cemitério, né? Já os que possuem uma base de cabo em espiral correspondem aos de pombagira e podem possuir pontas quadradas ou curvas, que vai depender também se é de rua, se é de cemitério. Então tem uma série de outras coisas. Por exemplo, se você tiver alguma marca na extremidade da oposta do tridente, vai dizer que esse Exu é batizado. Então, várias coisinhas que vai estar desenhada no tridente ou a forma que ele vai estar ali desenhado, vai identificar quem é o Exu, de onde ele vem, como é que ele é, se ele é batizado, se ele não é batizado. Correto. Então, por hoje a gente fica aqui. A gente volta semana que vem com outro tema. Obrigada, Reinaldo, mais uma vez. Obrigada, senhora, mãe Denise, obrigada a todos. E já voltamos com outro quadro. Fique aí. Boa noite, amigo ouvinte. Aqui é Getúlio de Xangô. Sou dirigente do Lar Umbandista de Xangô, Lux. Né? E estou aqui para aquele nosso encontro de toda quarta-feira, para aquele nosso bate-papo, sempre falando de Umbanda. E apesar da gente não ter feito o programa semana passada, hoje nós vamos dar continuidade, né? Vou falar de mais duas linhas de Umbanda no que se refere ao mistério da linha, as características. Eu vou começar falando da linha de Baiano. E por que esse nome Baiano? A gente para pensar, porque são espíritos baianos. Não, não são. Tem espíritos baianos, mas na realidade são espíritos nordestinos. É que na época do surgimento da linha, todo nordestino era chamado de baiano, né? E daí o nome utilizado para identificar essa linha, que na realidade são espíritos que na sua última encarnação foram iniciados em algum sacerdócio de Umbanda, de Candomblé, Catimbó, né? Daí a gente tem a aproximação dos pilintras, né? Que são mestres catimbozeiros, mestres juremeiros, que se introduziram na Umbanda através da linha de Baiano, né? Então não quer dizer que todo baiano seja da Bahia, não é isso, né? E a grande característica deles é exatamente essa de, por serem iniciados em algum sacerdócio, né, eles têm um profundo conhecimento magístico de manipulação de energias. Então são entidades apropriadas para desmanchar trabalhos, para desfazer feitiço, né? Como também para fazer trabalhos de prosperidade, trabalhos de abertura de caminho. Eles têm muito essa característica. E a gente não deve confundir. Mas todo guia que se apresenta, eu sou João Baiano, eu sou Pedro Baiano, eu sou... Tá, ele usa o baiano pela identificação da linha, ele tem que se identificar, né? Ele é de uma das falanges daquela linha de trabalho da Umbanda e ele usa o nome da linha, mas não quer dizer que ele seja da Bahia, pode até ser, mas você tem aí entidades do Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, e a gente tem até padres, tá? Foram iniciados no sacerdócio católico. E não se espantem por isso. Se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que na primeira incorporação dele, no médium Zélio de Moraes, ele se identificou como numa encarnação passada sua, uma encarnação anterior, como o Frei Gabriel Malagrida, né? Espanhol, que viveu, já falei isso aqui em outros programas, viveu muito entre Portugal e Brasil, e ele, inclusive o corpo astral que ele se apresentava na Umbanda era com as vestes cléricas, né? As vestes de um frei realmente, e não de um índio, de um caboclo. Apesar de ele também ter tido uma encarnação como
um silvícola brasileiro, um caboclo brasileiro, um índio brasileiro. Então, para que fique bem claro isso. Uma outra linha que eu quero falar um pouquinho hoje é a linha de boiadeiro, né? A gente chama de caboclo boiadeiro. E qual é o mistério dessa linha? O mistério dessa linha é que essas entidades, esses espíritos que se apresentam nessa linha, na sua grande maioria, eles já atuaram na esquerda da magia umbandista, com Exu, com Pombagira, e por uma questão de atingir um patamar evolutivo determinado, eles tiveram autorização para atuar à direita do orixá, sair da esquerda do orixá, né, do quadrante negativo, e passar para o quadrante positivo. E daí eles terem essa força toda de trabalho, né, porque eles ainda têm a frequência vibratória deles muito próximas da nossa humana. Próxima, quando eu digo, vamos guardar aí a devida proporção, a devida distância, que ela é longa, mas já é bem mais distante que de Exu, mas ainda é, depois de Exu, a mais próxima da nossa. E são regidos normalmente por Ogum e por Inhaçã, até pela força que eles carregam, pela força que eles trazem, né? São muito chegados ao vento, né? Que regem, que são os elementos, né, desses orixás, Ogum e Inhaçã, dentro da Umbanda. Eles usam o chicote, usam o laço como instrumento magístico de trabalho, também são excelentes demandadores, eles cortam demanda, assim, quebram demanda com muita facilidade, trabalham muito bem em limpeza, em descarrego, né, em libertação de miasmas espirituais, de cascões, de ovoides, para libertar as pessoas do jugo, né, desses entes espirituais trevosos. E o que mais que eu posso falar a respeito deles, desse mistério, né? Cor é muito relativo. Normalmente eles trabalham muito com vermelho, com amarelo, né? Com azul, né? Com a cor que representativa dessa linha, mas às vezes as pessoas acham que essas entidades são boiadeiros mesmo. Não é que sejam boiadeiros. Alguns até foram boiadeiros, mas é boiadeiro nesse sentido de ser forte, de ser homem valente, homem acostumado à dificuldade, a vencer as dificuldades, a enfrentar terrenos ruins, a enfrentar tempos ruins, e toda essa fortaleza deles se reverte no trabalho dentro da Umbanda, no trabalho espiritual. Essa austeridade que essas entidades trazem, né, não são muito afeitos a gracinhas, a brincadeiras, são muito sérios na forma de trabalhar e são maravilhosos. Eu tenho uma verdadeira paixão por essa linha de boiadeiro, né, porque eles são capazes de feitos assim incríveis. Bom, gente, olha só, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero convidar a todos para a nossa gira em homenagem a Pai Ogum, no próximo sábado agora, dia 21, às 17 horas, lá no Umbandista de Xangô, Rua José Joaquim de Oliveira, 144, tá? Eu só peço que cheguem no horário, porque por ordem da condução espiritual da casa, os portões são fechados logo no início. Então, quem não chegar depois, no meio do caminho, vai ser difícil de entrar. Tá bom? Semana que vem a gente tem aquele nosso tradicional debate, né? Vamos definir um tema para a gente falar um pouco a respeito, colocar os pontos de vista de cada um, respeitando, né, as opiniões, respeitando as verdades, as concepções, porque a Umbanda ela traz essa diversidade muito grande, mas é sempre muito elucidativo e
um excelente canal de ensinamento para todos nós. Todos nós aprendemos com esses eventos. Tá ok? Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de semana, um bom resto de semana, na verdade. Fiquem sob a proteção do nosso Pai Oxalá, que Ele nos abençoe a todos. A benção para quem é de a benção, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Colofé para quem é de Colofé. Aquele abraço. Olá, esse é o quadro Umbanda 100% brasileiro. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da Rádio Ciano Web. Aqui sempre teremos alguma história, conto ou lenda sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda. E lembrando que tudo que falo aqui também é encontrado na nossa página e grupo do Facebook Umbanda 100% brasileira. Sigam e curtam a nossa página e o grupo no Facebook para conhecer mais e mais sobre as nossas queridas entidades de Umbanda. No programa de hoje eu falarei sobre a Cabocla Iara. A Cabocla Iara nasceu na tribo dos Bororóis, à beira do rio Araguaia, Rio das Araras Vermelhas, no final do século XVII. Ela pertencia ao clã dos Araés. Era uma exímia caçadora, tecelã e pintora. Em sua tribo, os rituais eram praticados com extrema rigidez. Comemoravam as caçadas e as boas colheitas com festas diversas. Essa índia de longos cabelos negros e olhos cor de terra gostava de enfeitar-se para os rituais e ajudar os irmãos nos ornamentos. Fabricava adereço com as penas coloridas das araras e sementes de árvores e depois prendia-os ao cabelo ou usavam como brinco nas orelhas. Ela ficava horas nadando ou navegando no rio e era, como seu nome dizia, aquela que mora nas águas. Gostava de ouvir e contar as histórias dos ancestrais sobre o mensageiro dos rios, Boitatá, sobre Cairara, o cacique macaco, sobre a Caipora, o protetor dos bichos, sobre o Curupira, o guardião das matas, sobre o Guaraci, o sol, e Jaci, a lua, sobre Rudá, o amor, e tantas outras histórias. Um dia, ouviu o cacique dizer: vai aparecer do rio o maior e mais poderoso inimigo de vocês. E ela viu um dia chegar um homem branco, montando em vistosos cavalos e alguns navegando em barcos. Como a sua tribo era organizada, não foram conquistados pelo homem branco, apenas foram visitados, pois ele ainda não tinha interesse em suas terras. Iara morreu jovem, desapareceu nas águas caudalosas do rio Araguaia, em meio a uma cheia das águas. Alguns dizem que ela se apaixonou por um estrangeiro e jogou-se ao rio por amor. Já outros dizem que ela foi engolida pelo rio e virou sereia. Muitos a viam durante a noite sentada na beira do rio, penteando e enfeitando os cabelos, e diziam que ela não era mais humana, era uma encantada. As mulheres da tribo começaram a lhe deixar objetos de adorno sobre as pedras da margem. Esses objetos desapareciam e as mulheres tinham sempre seus pedidos realizados. E assim surgiu mais uma lenda no Brasil. Iara passou a atuar dentro da Umbanda Sagrada como a guardiã dos mistérios das águas, atuando sobre a vibração de Oxum e Iemanjá, auxiliando os médios na limpeza e purificação das energias durante os trabalhos mediúnicos. E esse foi a nossa história de hoje. Até a próxima. Tchau. Olá, esse é o quadro Umbanda 100% brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da Rádio Ciano Web. Aqui sempre teremos alguma história, conto ou lenda sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda. E lembrando que tudo que falo aqui também é encontrado na nossa página e grupo do Facebook, Umbanda 100% brasileira. Sigam e curtam a nossa página e grupo do Facebook para conhecer mais sobre as nossas queridas entidades da Umbanda. No programa de hoje falarei sobre o Caboclo da Lua. Ele recebeu esse nome por sua facilidade
em se orientar durante a noite. Gostava de apreciar a lua em suas diversas fases e ficava horas observando ao anoitecer. Comunicava-se facilmente com os animais e tinha o dom da cura. Ele nasceu na América Central no ano de 1567, onde hoje se localiza o México. Sua tribo não resistiu muito tempo aos europeus. Os poucos sobreviventes espalharam-se pelas planícies da região do Novo México. Para auxiliar os sobreviventes a se adaptarem à nova vida, o caboclo da lua curava os feridos, apaziguava os ânimos e ensinava os nativos a leitura dos céus e das estrelas. O caboclo da lua viveu seus últimos anos de vida peregrinando com sua tribo pelas novas terras, tentando escapar da conquista do homem branco. Seu amor pela natureza e pelos animais lhe ajudou a se manter firme na sua luta. Quando por fim terminou sua jornada espiritual naquela terra, renasceu entre os Apiacá, na beira dos rios, Arinos e Jurema. Teve uma vida plena e com contato direto com a natureza exuberante das florestas amazônicas. Nessas vidas como índio, o caboclo da lua aprendeu o amor da mãe terra e o respeito pelos irmãos de raça. Hoje trabalha na missão umbandista, espalhando o conhecimento ancestral da cura, do contato com a natureza e do respeito aos seres vivos. Bom, e esse foi a nossa história de hoje, bem curtinha. Até a próxima, tchau. Olá, esse é o quadro Umbanda 100% brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz da Rádio Senoeb. Aqui sempre teremos alguma história, conto ou lenda sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda. E lembrando que tudo que falo aqui também é encontrado na nossa página e o grupo do Facebook Umbanda 100% brasileira. Sigam e curtam a nossa página e o grupo do Facebook para conhecer mais e mais sobre as nossas queridas entidades da Umbanda. No programa de hoje falarei sobre o Caboclo Rompe-Ferro. Conta a lenda que o Caboclo Rompe-Ferro foi um soldado na época da colonização portuguesa. Ele era filho de branco com índio, que vendo o que o homem branco estava fazendo com seus irmãos indígenas, se rebelou e passou a ajudá-los. Ele ganhou esse nome por gostar de usar uma espada, e com ela ele saía desbravando as matas e fazendo um caminho para a fuga dos índios. Esse caboclo é muito requisitado para desmanchar trabalhos malignos de desobsessão, quebrar demanda, abrir caminhos e ajudar quem estiver sendo perseguido tanto pela justiça quanto pelos seus inimigos. As entregas para esse caboclo devem ser entregues sempre em caminhos abertos, em matas, e ele tem muito poucos médios. Portanto, é um guia raro e de poucas palavras, mas quando ele diz, é como uma firmeza surpreendente. Anda sempre com Ogum e Exu, gosta de bebida, charuto, não admite que seus cavalos andem errado, exigindo sempre um caráter reto. Dizem que ele vem também com armadura, para lembrar quando era soldado, mas na linha de caboclo ele sempre vem vestido de índio, com o rosto pintado, pinturas de guerra. Sua estatura é alta e ele tem um ombro largo, sua pele é de cor de cabaça, seus cabelos são longos, usa um bracelete de ferro e sua feição facial é muito séria. Bom, e essa foi a nossa história de hoje. Até a próxima. Tchau. Olá, esse é o quadro Umbanda 100% brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz da Rádio Senoeb. Aqui sempre teremos alguma história, conto ou lenda sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda.
E lembrando que tudo que fala aqui também é encontrado na nossa página e grupo do Facebook Umbanda 100% Brasileira. Sigam e curtam a nossa página e o grupo do Facebook para conhecer mais sobre as nossas queridas entidades de Umbanda. No programa de hoje eu falarei sobre o Caboclo Araribóia. Dentro da Umbanda Sagrada, o Caboclo Araribóia é um caboclo de Ogum que trabalha sob a irradiação de Ogum e Oxóssi. Essa entidade é louvada com um símbolo máximo de bravura, de guerreiro e de homem capaz de suplantar todas as adversidades da vida cotidiana. Dia 22 de novembro se comemora em Niterói, Rio de Janeiro, um feriado dedicado a esse personagem quase que anônimo na história do nosso país. O Cacique Araribóia, personagem que é de enorme importância, que mudou o rumo da história do nosso país e muito presente nos tempos de Umbanda. Araribóia realmente existiu e sua história se mescla com a história do Brasil. Chefe indígena da tribo dos Temiminó, um grupo tupi que vivia numa das ilhas da Baía de Guanabara. Ali os Temiminós eram minoria. A tribo dos Tamoio, com 70 mil índios, dispersa entre a Guanabara e a região onde hoje se localiza a cidade de Bertioga, São Paulo, detinha folgada superioridade numérica contra os Temiminós, que só contavam com 8 mil cabeças. Os Tamoios, liderados pelo chefe Cunhambebé, eram aliados antigos franceses, que viviam tentando invadir a Baía de Guanabara. Em 1555, depois de subjugar os Temiminós e os portugueses com a ajuda de Cunhambebé, a França passou a dominar a capitania do Rio de Janeiro. O reinado de Portugal mandou então para o Brasil o terceiro governador-geral da colônia, Mendes Sá, com a missão de retomar o Rio de Janeiro. Selando uma aliança com a Araribóia, os portugueses conseguiram. O chefe indígena recebeu como gratidão em a Sesmaria de Niterói, onde passou a morar, converteu-se ao cristianismo e tornou-se íntimo do governador. Adotou, inclusive, o nome do português Martim Afonso de Souza, donatário do Rio de Janeiro. Morreu em 1574, brigado com Antônio Salema, sucessor de Mendes Sá. O nome indígena Araribóia significa cobra feroz ou cobra das tempestades. Araíbe, em tupi, significa tempo mau, tempestade, tormenta. Eboi significa cobra ou cobra feroz. Bom, e essa foi a nossa história de hoje. Estamos de volta com o quadro Perguntas e Respostas com o Pai Getúlio Xangô. Boa noite, Pai Getúlio, sua bênção. Boa noite, Mãe Denise. Boa noite, amigo ouvinte. Estamos de volta no nosso quadro de Perguntas e Respostas. Vamos lá. Cíntia do Barreiro. No candomblé, a zeladora e zelador se chama Elorixá ou Babalorixá. Como se chama na Umbanda? Olha só, a Umbanda, como sempre, ela é democrática, né? Chama de pai de santo, chama de mãe de santo, né? Mas no último congresso que teve em São Paulo, né, que é onde hoje está a força da Umbanda verdadeiramente, foi designado que o sacerdote umbandista seria chamado de pai espiritual e mãe espiritual. Mas na realidade cada casa usa a sua forma de denominar. E qualquer nome está valendo. O que pesa mesmo é o respeito. Rodolfo da Andrade Neve. Para que serve a limpeza com pólvora? Bom, o trabalho de fogo dentro da Umbanda é um trabalho que ele é exorcizador, né? Por quê? Primeiro, porque quando você taca fogo na pólvora, ela causa uma explosão, não visível a nós encarnados, mas para aqueles espíritos de baixa densidade. A queima funciona como uma explosão que incomoda muito. Por outro lado, isso provoca um deslocamento de ar, que é mais irritante ainda. E da explosão desprende o enxofre, que eles detestam, odeiam, e o próprio fogo, né? Porque eles também não vão ficar ali porque o fogo queima. E aí você
põe para correr espíritos obsessores, né, espíritos aproveitadores que estão acompanhando aquela pessoa que está passando pelo trabalho, assim como desprende também miasma, cascão, ovoides, que são elementos espirituais que causam muito mal aos seres encarnados. Rodolfo do Caramujo. Quantos pontos de escada existem para cada entidade? Já ouvi falar que são 3 tipos de pontos. Olha só, não são quantos pontos existem. Realmente, a entidade até aquele ponto que a gente diz que é o ponto da identidade dela, que ela mostra quem ela é, né? Que linha que ela atua dentro da Umbanda, qual o orixá que rege aquela entidade, qual é o campo de atuação dela, é um outro orixá, porque, se eu falar para você, se é a Tranca-Rua das Almas, é regido por Ogum, né? Porque rua, caminho, Ogum. Ele é uma entidade que trabalha com o verbo trancar, mas como ele é das almas, ele trabalha no aspecto da evolução do ser humano, e aí nós estamos falando de Omulu, tá? Então, tem esse ponto que é da identidade dele, que ele diz se ele é chefe de subfalange, se é chefe de agrupamento, se é chefe de subagrupamento, chefe de coluna, se não é chefe de nada, se é só integrante de coluna. Como tem aqueles pontos em que ele determina uma ordem à espiritualidade, porque o ponto é baseado na escrita sagrada dos orixás, e através daquele ponto ali, a entidade determina ordens à espiritualidade através de verbos, para que aquilo se cumpra, tá? Então são pontos de trabalho. Aí esse ponto de trabalho pode ser ponto de limpeza, pode ser ponto propiciatório, pode ser ponto de abertura de caminho, pode ser ponto de fechamento de caminho, depende em que aspecto da magia você está trabalhando, se é positivo ou negativo. Não é o nosso caso da Umbanda, a gente se preocupa com o positivo, o negativo a gente não quer saber. Então você tem uma variedade de alternativas para se trabalhar com a escrita sagrada dos orixás. Então não dá para dizer quantos pontos tem, são milhões talvez. Ana de Maricá. Na Umbanda, as limpezas de corpo se chamam sacudimento. No Candomblé, ebó. Tem semelhança entre os dois? Sim, tem. Só que a palavra ebó no Candomblé, pelo que eu tenho conhecimento, tem um significado muito mais amplo, né? E na Umbanda, o sacudimento é o sacudimento, que é aquele trabalho de você usar elementos para passar nas pessoas com diversos propósitos, diversos objetivos. Pode ser saúde, pode ser abertura de caminho, pode ser retirada de energia negativa, pode ser para você equilibrar a energia do orixá, mas em tese é a mesma coisa, sendo que a gente respeita o vocábulo ebó, porque ele é mais amplo, ele representa mais coisas dentro do Candomblé. Simone da Palmeira. Qual a comida oferecida para Oxum na Umbanda? Olha só, essa questão de comida, na Umbanda se usa muita coisa que se assemelha ao Candomblé. O molocum, por exemplo, que é usado no Candomblé, que é o feijão fradinho, né? É usado na Umbanda. Na Umbanda se usa frutas, na Umbanda você usa flores. Essa questão de você abrir um portal, né? Abrir um espaço mágico, você pode usar qualquer elemento que seja da natureza, como fogo, como água, como mineral, como vegetal, como o que mais? Terra. Então, e quando a gente fala dos alimentos, claro, tem certos alimentos que eles estão na frequência vibratória de um determinado orixá, não estão na de outro, mas tem alimento que é comum a mais de um orixá também, tá? Como, por exemplo, a canjica, né? Você usa canjica para Oxalá, você pode usar para Iemanjá, você pode usar para Nanã, não tem problema nenhum. A forma de preparar tem uma diferençazinha, tem uns fuxicos que diferem de um orixá para o outro, mas é um elemento que serve. Qualquer elemento natural serve para você abrir um portal tridimensional, um espaço mágico, uma firmeza para o orixá
ou para as entidades? Paulo, Só uma parte, Tá. Mandenise, me perdoa. Fala. A única coisa que a gente não gosta de fazer na Umbanda, né, e não é recomendado, é o sacrifício de animais. Paulo César do Cubano. O que é a macaia? O que é macaia? É. Macaia é a mata. É o conjunto de folhas que tem na mata, nas florestas. Ali é a macaia de Paraxóssi. Tem gente que confunde um pouco macaia com Com a macia, com o banho, né? acha que o amaci é uma macaia. Não, o amaci é feito com as ervas da macaia. Mas a macaia é a mata. Se não me falha a memória, eu acho que esse vocábulo macaia vem do Nhangatu. É um idioma antigo, indígena. Ele não é nem tupi-guarani, eu acho que ele é Nhangatu, macaia. Ricardo do Céu. As entidades realmente precisam de oferendas para realizar os trabalhos? Tipo frutas, comida, bebida, vela? Há necessidade disso? Quem fez essa pergunta? Ricardo do Ô, Céu. Ricardo, muito inteligente a pergunta. Olha só, do meu ponto de vista, da forma que eu enxergo a Umbanda, né, e o seu poder magístico, o seu poder de manipulação de energia, na realidade, a entidade não precisa de muita coisa, não. Tudo que a entidade usa é por nossa causa, tá? Não é por ela. Às vezes a gente fala assim, você tem que dar de comer para o orixá. Não, o orixá não precisa de comida. Agora, eu preciso, tá, abrir um portal, abrir um microportal tridimensional para ativar a energia do orixá para me beneficiar. E aí tem esses elementos que facilitam a ativação dessa energia. O mesmo acontece com as entidades. As entidades mandam você fazer uma determinada oferenda, porque ela vai dizer, olha, você vai falar isso, vai pedir aquilo, ela está te dando os verbos. O segredo da magia está no verbo. E através desses verbos, você vai ativar, com o auxílio daqueles elementos que ali estão, cada elemento tem uma frequência vibracional, uma frequência vibratória, e você vai ativar as energias necessárias ao seu propósito, ao atingimento do seu objetivo. Mas, na verdade, eles não precisam de nada disso. Também acho. Acabou as perguntas de hoje. Obrigada para Getúlio, mais uma vez. De nada, meu amigo. A gente volta semana que vem de novo. Né, para Getúlio? Semana que vem nós estamos no debate. É o debate, Semana que vem é debate. A última quarta-feira do mês. Fica aí, que o debate é bom. Tem aquela loucura que a gente faz aqui, mas é uma loucura muito construtiva, muito saudável. Verdade. Entre irmãos e amigos de fé e de axé, né? Mas é muito interessante. Como eu disse no meu quadro no Falando de Umbanda, é muito elucidativo. Traz muita informação, muita explicação pra gente. Então, obrigada mais uma vez. Boa noite, ouvintes. Até a próxima. Semana que vem, que é debate. Boa noite, mãe Denise. Sua benção. Boa noite, amigo ouvinte, mais uma vez. Fiquem na paz de Oxalá e tenham um ótimo restante de semana.